Vamos lá, eu queria começar trazendo para vocês uma análise a respeito da postura do Elon Musk. Né? O Elon Musk está bem à vontade de discutir políticas públicas e discutir, inclusive, as falas do Trump lá nos Estados Unidos. E tem uma coisa que aconteceu com o premier canadense, ou quase ex-premier, porque já está de saída, né? O governo Trump vai começar dia 20, e o Elon Musk já mostrou que não está de brincadeira aqui. Ele interpelou um post do Justin Trudeau no X sobre o Canadá ser anexado aos Estados Unidos e chamou o primeiro-ministro de garota. Vamos ler aqui, ó. É bom colocar o post do Trudeau. Não, eu preferia colocar o post, não a matéria. Não, mas o post do Trudeau, senão não tem contexto. Basicamente, o Trudeau falou o seguinte: não há a menor chance do Canadá se tornar parte dos Estados Unidos. E ele destacou que os benefícios da relação comercial e de segurança entre os dois países, mas garantiu que a soberania canadense não está em discussão. E o Trump respondeu para ele: garota, você não é mais governante do Canadá. Então, o que você diz não importa. Aí eu queria só ouvir vocês rapidamente a respeito disso, porque essa é uma grande mudança de postura do governo americano para muita coisa antes de começar, Serrão. Antes de sequer começar, antes do Trump ser empossado. Esse é o ponto mais importante, né? A gente sempre brinca aqui, o Lourão está chegando. Não, o Lourão está chegando, não. O cara já chegou desde que venceu Kamala Harris. E aquela história, né? O pessoal aqui do Brasil, a nossa turma do sistema de poder no Brasil, tinha a plena convicção de que a Kamala Harris ia ganhar a eleição. Eles tinham certeza absoluta. E agora, né, tem que aguentar aí o tsunami. Que eu estou achando que a chegada do Trump é mais até que um tsunami. Parece aquela chuva da Arca de Noé. Então, muita gente aí não vai ter bote salva-vida para poder sobreviver ao que vem por aí. Trump vem para defender a liberdade, atacar aquilo que está destruindo a América, que é o narconegócio. E quando você defende a liberdade e ataca o narconegócio, você está acertando em cheio nos inimigos do Brasil, internos e externos. E aí ferrou. Vai ser um pomba-rolô total. Então é muito importante que Trump traga na sua gestão não só bater nesses pontos fundamentais, é atacar terrorismo, é atacar narconegócio, é defender a liberdade, é mostrar que a economia tem que crescer pelo trabalho, pela valorização do trabalho produtivo e não da especulação. Então, esses paradigmas são super importantes. E ele vai trazer algo inovador que vem junto com Elon Musk, que é o quê? A inovação na gestão pública dos Estados Unidos da América. Eu aposto muito nisso, levo muita fé de que isso dê certo e que possa ser depois replicado pelo mundo afora. Que a gente não pode ter, como temos aqui, uma Barnabelândia caríssima que não entrega o que é necessário para a população brasileira e, no fim das contas, a gente só é convidado a todo momento a pagar cada vez mais imposto, para sustentar o custo dessa máquina que não funciona direito. E agora, em Barnabelândia, aquela novidade, Marco Antônio, Barnabelândia vai ter aumento de salário. Né? Os salários vão subir agora para presidente da República, ministro do Supremo, senadores, deputados e efeito cascata de tudo isso. Assim é uma beleza. É uma beleza. E, Adriles, eu queria jogar para você o seguinte. Não sei se você sabe, mas sabe os emojis? Sabe os emojis no Facebook? Sim, mudaram de nome. Não é mais a bandeirinha colorida, não é mais orgulho, o arco-íris, né? Eles chamam de arco-íris agora. Não é mais orgulho. Né? E isso já aconteceu. O Mark Zuckerberg já promoveu essas mudanças. O que eu estou achando interessante disso tudo, né? Tá rolando uma mudada muito interessante nesse negócio do não pode falar isso, não pode falar aquilo. E essa pegada do Elon Musk mostra
que ele não tem medo da repercussão ou da retaliação, porque agora quem está no comando são eles, Adriles. Ô, Marco Antônio, isso que está acontecendo, essa mudada de situação em prol da liberdade, é isso que não poderia nunca ter deixado de acontecer. Liberdade de expressão é isso. É você poder ironizar, zombar, é você poder brincar e até, em última instância, ofender alguém que você acha que é um mau gestor, que é um incompetente, que é um canalha, que é o caso do Justin Trudeau, entendeu? É um homem que arruinou o Canadá. Eu não sei se o Trump estava falando sério, eu estava brincando quando falou em anexar o Canadá aos Estados Unidos, mas dada a gestão desastrosa do Trudeau, seria uma ótima opção para o Canadá ser anexado a um país que preza pela liberdade e que é a maior potência pujante da história. Porque em 10 anos, no cargo de primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau sufocou a economia, acabou com o empreendedorismo, estabeleceu uma política de leniência a traficantes e usuários de drogas, estabeleceu uma política judicial, qualquer semelhança, não é mera coincidência, de cerceamento de liberdade de expressão. Se alguém não se lembra, o Jordan Peterson, que é um dos maiores comunicadores da direita hoje, foi um cara que surgiu exatamente porque eles queriam enfiar a goela abaixo o pronome neutro como obrigação. Ou seja, a culturinha woke tem num dos seus principais berços o Canadá. Qualquer coisa é considerada ofensa que você pode ir censurado e pode ir para a cadeia nesse país. Ou seja, uniu má gestão financeira, má gestão de propulsão de empreendedorismo, inflação, ou seja, desastre econômico e desastre de liberdade de expressão. Caiu e já foi tarde. Era um cadáver adiado que procria, como diz o Fernando Pessoa, entendeu? Então, quando o Elon Musk se coloca de maneira incisiva contra o Justin Trudeau, quando o Zuckerberg fala, ainda que seja de maneira oportunista, evidentemente, que vai abrir a liberdade para o Instagram, que vai abrir a liberdade, inclusive, com a potencialidade de você ofender, se alguém se sentir ofendido, que te processe. Não se faça uma censura prévia, entendeu? Como se faz aqui no Brasil. Então, isso que você está dizendo, dessas mudanças, são mudanças de um Estado que não devia mudar. Que o mundo era mais livre. O mundo era mais liberal. Ai, porque tinha pessoas que eram ofendidas, minorias. Sim, eventualmente, isso é resolvível na justiça. Não é resolvível por censura prévia, de censores prévios, de tribunais, como diz o Zuckerberg, da América Latina, que resolve o que você pode dizer ou não. Entendeu? Isso não é justiça, isso é censura, isso é perseguição, isso é massacre. E isso está acontecendo, a mudança no mundo inteiro. Agora, a gente vai entrar nessa pauta. A minha pergunta é, o Brasil vai acompanhar a mudança do mundo? Ou vai se fechar o mundo? Ou vai se transformar na Venezuela completa? Essa é a questão que fica no ar. Boa, e tem uma coisa interessante, o Adriles falou, não sei se ele está brincando ou não. Ele falou o seguinte no depoimento, na declaração dele, o Donald Trump, ele falou, cara, a gente gasta 200 bilhões de dólares com o Canadá, mais fácil virar um Estado americano. E até no sentido de apelar, e até no sentido de apelar para uma galera no Canadá que acha que aquilo lá perdeu a mão, assim, e talvez trazendo uma conexão que existe, e esse debate não existe há pouco tempo não, tá? Não foi o Trump que inventou isso. Isso daí existe faz tempo, essa conversa, esse papo existe faz tempo nos Estados Unidos. Canadá, aí o Trump traz um ponto além da Groenlândia, mas você já vê, Douglas, México. a esquerda entrando polvorosa, assim, o pessoal completamente alucinado. E eles não sabem mais. Eu acho que a esquerda tá que nem biruta de aeroporto, porque eles não sabem mais como reagir, Douglas. Eu não queria ser mal, só para completar um negócio aqui, não queria ser maldoso, mas parte dos Estados Unidos foi incorporada do México. A gente tem que lembrar, Los Angeles, Califórnia. Agora, eu queria perguntar aos habitantes da Califórnia, por exemplo, se eles queriam voltar para o território mexicano fazer parte dos Estados Unidos. Sei não. Boa, Adriles. E aí, Douglas, como é que você vê isso, meu amigo? Então, Marco Antônio, eu acho que toda vez que alguma autoridade pública for publicar qualquer coisa nas redes sociais, principalmente, tem que vir ali acompanhado o negócio. Olha, trata-se de um meme, ou então ironia, entre parênteses, porque essa não é a primeira vez, né, que eles tratam um caso jocoso como se fosse o fim do mundo. Nossa, o que ele está falando? Que coisa absurda, meu Deus do céu! Ele quer tomar o Canadá, ele quer tomar não sei quem, ele quer invadir a Groenlândia, ele quer fazer um monte de coisa, ele vai acabar com a nossa soberania, o nosso país é um país soberano. Meu Deus do céu, tá achando que Donald Trump é quem? Vladimir Putin? Ele vai lá e invade a Ucrânia, invade a Crimeia, que toma a força? Não, pelo amor de Deus. Sem falar que
o melhor jeito de você tratar esse povo é justamente como o Elon Musk fez, tá entendendo? É com sarcasmo, é com deboche, é utilizando palavras que deixam eles em situação absolutamente constrangedora. Porque o Trudeau, por que chamou o Trudeau de garota, né? De menina? Bom, ele de fato, quando você olha para o Trudeau, você basicamente perde ali uns 10% de testosterona, porque ele é uma pessoa absolutamente frágil. A forma dele se comportar, de falar, de se relacionar com as pessoas que estão ao redor dele, ele se mostra não como um político forte que você bate o pé e pronto. Não, o Trudeau sempre se comportou como uma pessoa frágil, mas apenas na sua aparência, porque a mão pesada que ele teve com relação ao Estado para tirar das pessoas as suas liberdades individuais, principalmente durante a pandemia, foi uma coisa avassaladora. O governo Trudeau ele foi um atraso civilizacional, uma coisa autoritária, ditatorial. Ele simplesmente foi radical. De fechar o Estado foi pior que o João Dória. E olha que para você ser pior que o João Dória precisa de muita coisa. E o Trudeau conseguiu ser pior que o João Dória. Mas não apenas nessas questões envolvendo a retirada da liberdade individual da população, desrespeitando o povo, o cara que ficou aí uma década no poder, mas também houve falta de transparência financeira, gestão econômica questionável. É uma pessoa que, infelizmente, não deveria estar ali, já deveria ter saído faz muito tempo, tá entendendo? E graças a Deus, o Canadá agora respira ares de liberdade. E que seja anexado, se for o caso, né? Pelo menos culturalmente, já foi. Vamos ver agora da questão econômica. Anexa o Brasil, Trump! Não, sabe por que ele não vai anexar isso aqui? Que ele não quer arcar com o custo dessa máquina burocrática aqui de Barnabelândia. Nada, a gente dá a Amazônia para ele. Ele não quer isso não, pô.